Não há como evitar os clichês da história de Eike Batista. A ascensão e queda do ex-mega empresário combinam melhor com Hollywood do que com a vida real. Em apenas 7 anos, ele ergueu um império. Mineração, extração de petróleo e gás, portos, estaleiro, produção de energia. As 6 empresas do Grupo X, com ações na Bolsa, chegaram a ser avaliadas em quase 100 bilhões de dólares. Eike não era apenas o empresário ousado, bem-sucedido. Era também o campeão mundial na corrida de lanchas, o ex da modelo Luma de Oliveira, o futuro homem mais rico do mundo, que tinha a simpatia dos presidentes, dos investidores estrangeiros. E veio a queda, tão fulminante quanto o sucesso. Esta semana, a joia da coroa do império de Eike, a empresa de petróleo OGX, foi forçada a entrar com um pedido de recuperação judicial. Suas dívidas passavam de 11 bilhões de reais e a companhia foi removida do índice Bovespa, que reúne as ações mais negociadas na Bolsa. O valor da empresa, que chegou no final de 2010 a 73 bilhões de reais, foi reduzida hoje a 420 milhões. A fortuna pessoal, de quase 35 bilhões de dólares, evaporou-se, assim como a aura do capitalista visionário. O que deu errado? Quais as razões da derrocada? Erros de gestão? Excesso de confiança? Megalomania? Quem sabe Eike foi vítima de sua maior qualidade, tão admirada pelos brasileiros. A disposição de arriscar, de apostar tudo na sua ambição, a ponto de ignorar até as lições que tenta ensinar no seu livro, O X da Questão. Abre aspas. A ousadia deve ser bebida com moderação. Fecha aspas. E para falar da trajetória empresarial de Eike Batista, de suas táticas ousadas e também das dificuldades atuais e do seu potencial de recuperação, recebemos Paulo Feldman, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, e Sérgio Lazzarini, professor de Estratégia Empresarial do INSPER. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de ouvir de vocês qual é o diagnóstico que fazem para esse colapso da OGX, por extensão do Grupo X. Mônica, foram muitos erros de todas as partes. Eu acho que o Eike, ele cometeu vários erros, acreditou demais nos mapas geológicos que ele tinha e que haveria petróleo onde não havia. Acho que o governo também errou, porque talvez não devesse tê-lo apoiado, mas acho que o mercado errou muito também dessa vez. O mercado erra às vezes, e dessa vez o mercado errou. Encher a bola. Porque dava para se imaginar que faltava consistência, porque uma empresa não pode, assim, de repente, do nada praticamente, virar o que ela virou em tão pouco tempo. Uma empresa de 75 bilhões de dólares em 5 anos, 4 anos. Isso não existe. Então, dava para se imaginar que não ia terminar bem essa história. Concorda? Eu acho que sim, acho que teve uma confluência de 3 fatores. Quando ele lançou as empresas dele, foi um Brasil pós-2005, com muito otimismo, o mercado de commodities crescendo. Quando o mercado está bom, essas expectativas, esse otimismo exagerado, ele acaba ficando mais forte. Em 2005 a gente era a bola da vez. Exatamente, E aí, o que aconteceu? Isso se junta à capacidade comunicativa do Eike. Ele vendia muito bem seus projetos, encantava e, como foi dito, quer dizer, ele também contou com uma ajuda do governo. O governo também ajudou com empréstimos. A própria Dilma chegou a afirmar que a OGX é uma empresa parceira da Petrobras e tudo mais. Então, tudo isso acaba inflando, né, as expectativas e perpetuando esse cenário. Eu quero voltar já a essa questão do financiamento e do mercado de capitais, mas eu quero me ater a essa questão do petróleo, porque ele participou de um leilão, comprou parece que 20 blocos, pagou uns ajos maiores, 4 meses apenas depois de ter montado
a sua empresa OGX. Aí, bom, o petróleo parece que era muito difícil ser extraído, é um petróleo, dizem os geólogos que o petróleo está lá, mas ele é grosso, ele está numa localização difícil, e ele não tinha investido, digamos, em técnicos de exploração, e sim técnicos de prospecção. Quer dizer, até que ponto uma decisão errada, como entrar num leilão numa área tão complexa como a de petróleo, é, na verdade, a principal causa dessa derrocada? Aparentemente ele não estava tão bem informado sobre o setor de petróleo. Porque no setor de petróleo é comum que você, às vezes, tenha que fazer 100 prospecções para encontrar uma que dê certo. Então, ele acreditou que ele ia ter sucesso muito rapidamente. Esse foi um dos Isso que ele vendeu para o público. O outro erro que ele cometeu é que ele acabou entrando em diversos setores ao mesmo tempo, achando que ele ia poder verticalizar toda a atividade dele, não ia precisar de terceiros, não quis contratar ninguém, quis fazer tudo ele mesmo, e no fim acabou justamente isso sendo um dos grandes problemas, porque tudo deu errado. Essas empresas do Grupo X, quer dizer, elas estavam montadas de uma forma que uma fornecia para a outra, uma dependia do negócio da outra, não era uma arquitetura, uma engenharia que perigava mesmo, corria perigo de ir para o ralo se uma delas não desse certo. Um pouco isso, mas vamos também notar que a estrutura do grupo basicamente é baseada em um conjunto de empresas que tem muito contato com setores regulados. A minha própria interpretação é que o Ike percebeu, né, que ele poderia capitalizar os contatos que ele tinha, etc., com uma gama de setores que tinham uma interface com o governo. Né? Então eles têm esse tipo de coerência. Né? Quais setores, por exemplo? Mineração, logística, petróleo, energia, etc. Tudo portos, isso, né? Portos, todos esses setores, eles têm essa característica, né? Que eles têm um contato muito forte com o governo. Quer dizer, de alguma forma era um investimento dirigido também pelo interesse do governo. Quem é mais responsável? Quer dizer, quem se aproximou do governo, quem convocou, foi o governo que convocou o Ike? É uma via de duas mãos, né? Basicamente. Então ele vai percebendo os benefícios, né, de estruturar negócios dessa forma. Eu acho que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, a empresa, primeiro, ela se consagra numa atividade única, num setor único, e a partir disso ela parte para outras atividades, boa parte das vezes próxima do que ela faz. Ele quis ter sucesso em muitas coisas ao mesmo tempo e algumas bastante diferentes, né? Então... Todas de capital intensivo, né? E contava muito com o auxílio do governo. Acho que ele apostava muito que se ele tivesse um problema mais sério, o governo fosse entrar. Mas o que aconteceu é que nesses últimos momentos agora, quando a situação ficou realmente feia, o governo fez questão de não dar nenhum sinal e de não participar efetivamente. Então, deixa ele quebrar. Mas não era justamente uma política, digamos, do governo ter os grandes campeões? Ele mesmo dizia, eu estou aqui fundando um capitalismo legitimamente made in Brasil. Mas, Mônica, eu acho que essa política dos grandes campeões até que seria uma boa política. Porque você vê a Coreia, por exemplo, ela cresceu baseado nessa política. Escolheu campeões, algumas empresas na área de eletrônica, automobilística, informática, etc., e deu certo. Mas, então, a política dos grandes campeões não é errada. O problema é que nós escolhemos mal os campeões. Esse é o problema, porque os campeões não podiam ser da área de commodities. Commodities é algo muito arriscado, porque o preço da commodity você oscila e você não tem controle sobre ele. Mas ele nem chegou a perder, digamos, por causa disso, né? Nem chegou lá esse momento. Não chegou nem em caixa, nem geração de caixa. Nem a produzir petróleo e enfrentar o preço internacional. Né? O petróleo é uma das poucas commodities que ainda não caiu muito o preço nesses últimos anos. Né? Sobre os campeões, eu acho que, de fato, o governo quis estimular esse tipo de grande grupo,
E o Ike também surgiu nesse tipo de perspectiva. Só que também chegou um momento que essa política do governo acabou sendo muito combatida. Né? Por exemplo, aquela tentativa de fazer a fusão Carrefour-Pão de Açúcar teve uma repercussão muito negativa pela mídia, pela opinião pública. Eu acho que o governo começou também a perceber que qualquer tentativa de apoiar mais, ou seja, esses grandes grupos, começaria cada vez mais a ficar problemática, do seu ponto de vista de imagem. Mas ele também se alavancou, não foi só com o mercado de ações que eu quero falar, mas com o financiamento do BNDES. Sim, não? mais de 10 bilhões. E aí, nós como brasileiros estamos perdendo junto com ele? Ele vai dar um calote no BNDES? Segundo o BNDES, hoje, a declaração do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, é de que não, porque há cobertura, há garantias para todos os empréstimos. Então, pela declaração oficial, o BNDES não está preocupado, mas o BNDES é acionista. Então, perdeu na desvalorização das ações, e é um grande acionista. Então, eu acho que a perda foi mais por aí. E essa perda dá para calcular? Bom, basta saber qual é a porcentagem que o BNDES tinha do grupo. Né? A OGX era pequena, né? A OGX era bem pequena. O BNDES participava de várias empresas do grupo, né? Uma delas, inclusive, aquela que foi vendida para uma empresa alemã. Isso. Né? Foi comprada pela E.ON alemã, a MGX, que era de energia elétrica. Essa BNDES tinha uma participação maior. Mas, sem dúvida que houve uma perda. Né? Mesmo os empréstimos, quem sabe se as garantias realmente vão cobrir isso. Né? Quer dizer, esperamos que haja recuperação. No fundo, o EIC não quebrou ainda, ele está pedindo uma recuperação. Né? Ele tem agora um prazo para se recuperar. O que a gente sabe é que apenas 1% das empresas que pedem recuperação, 1% só consegue recuperar. Porque elas quebram muito depois da possibilidade de recuperação, né? Exatamente. Elas dão muito tempo dos diagnósticos. Agora, de alguma maneira, digamos, o governo é responsável por esse colapso? Qual é a participação do governo? Esses poços, inclusive de petróleo, que se vendia na Bacia de Campos como realmente petróleos produtivos, sem grandes riscos geológicos, não são bem assim? Há que se tomar cuidado aí nesses leilões, ou melhor, Sim. Que bom que dividimos o risco quando fazemos concessão ou partilha. Claro, claro. Eu acho que o Ike, ele, na verdade, bebeu muito do setor público. A começar, por exemplo, que muitos dos técnicos que ele recruta vêm da Petrobras. E em um certo momento ele começa a perceber, né, que existem benefícios de você, como a gente discutiu, entrar em vários setores regulados, tudo mais. E em um certo momento até fala, depois da crise financeira, que o BNDES é o melhor banco do mundo, os Estados Unidos estão em inveja do nosso sistema e tudo mais. Então, claramente, ele, mesmo que não corra calote, eu acho que essa atuação de crédito no governo para essa expansão desses grupos de uma forma desenfreada, contribui para esse tipo de formação dessa bolha, vamos dizer assim, de otimismo. Né? Sem dúvida, você tem esse efeito. Eu acho, Mônica, que houve um erro, sim, de todos, porque acreditaram que o setor de petróleo podia ter uma empresa privada de sucesso. Brasileira. Né? Já foi um erro. No mundo inteiro, o setor de petróleo são estatais, com exceção dos Estados Unidos. Tem poucas empresas na área de petróleo privadas, porque é um setor muito complicado, que tem altos prejuízos. O risco é altíssimo, porque justamente você tem que furar, às vezes, 100 para encontrar um. Empresa privada não pode se dar esse luxo. Normalmente é um negócio do Estado, com exceção dos Estados Unidos, que tem lá a Exxon, né? Bom, existe a Shell também, que é uma exceção também no caso, que é europeia. Mas, então, houve um engano, aí, tanto do EIC quanto do governo brasileiro, de achar que esse era um setor onde poderíamos ter uma campeã nacional. Errou. Não é. O setor para ter campeão nacional era a indústria. Eles deviam ter escolhido algum setor na indústria brasileira, que não foi o que aconteceu. Os campeões são todos ou de serviços, que é o caso da Oi, ou são empresas da área de commodities, né?
Eu acho que a escolha dos campeões não teve lógica nenhuma. A escolha dos campeões não teve lógica nenhuma, né? Assim, teve uma lógica política, de aproximação. São várias circunstâncias muito particulares. Velhos vícios brasileiros de ter essa aproximação. Sim, e muitos contextos particulares, como o da Oi Brasil Telecom, que você tinha que resolver um problema de governança, né? Com os fundos de pensão envolvidos, por exemplo, ali nas empresas. Justamente, na minha opinião, o que deveria ter sido privilegiado era o setor industrial. Esse precisa de apoio, precisaria ter os campeões e teríamos muitas empresas que poderiam ter sido escolhidas. Agora, escolher um setor, petróleo, uma commodity, que no mundo inteiro é estatal. Agora, muito se fala sobre a personalidade do Ike, quer dizer, como também um dos fatores importantes no tipo de gestão que ele imprimiu, a maneira como ele se relacionava com os conselhos das suas várias empresas, como ele não gostava de ouvir mais notícias, como ele preferia os otimistas, como ele afastava pessoas e até a dissolução dos conselhos que foi acontecendo ao longo do último ano. Quanto que o fator pessoal influencia, digamos, esses grandes empreendimentos capitalistas? Qual é o fator preponderante disso? Isso é curioso, é um caso singular, é um caso único. Você tem um líder bastante... Ele, como ponto positivo, é uma pessoa bastante arrojada, né? Bastante arrojada, comunicativa, que atrai atenção e tudo mais. Mas realmente teve vários ruidinhos ocorrendo, problemas lá com os seus executivos, né? Que ia pagar bônus, não vai, né? Quer dizer, várias questões desse tipo. Tudo isso acaba também trazendo aí uma dificuldade de gestão, né? Sem dúvida. E mais como você disse, né, quer dizer, um conjunto de empresas tão diverso que é difícil você manter foco no negócio, né, parar, pensar, vamos lá, tudo isso complica. Mas não foi esse discurso que afetou o mercado acionário? Quer dizer, a crença não é desse estilo, ao ponto das ações em 3 anos virem de R$23, não é? Para 13 centavos hoje. Não, aí que está. Um líder carismático, ele às vezes acaba acontecendo isso que aconteceu. O fato dele ser carismático, bem articulado, falante, não significa que ele será um bom gestor. Para você ser um bom gestor, você tem que ter experiência em gestão. Ele não tinha uma grande experiência em gestão, nunca tinha sido um gestor de um grupo importante ou de uma empresa importante, né? Então, eu acho que é por aí. O mercado... Ele tinha experiência em mineração antes, né? Antes desse grande lançamento de empresas. Mas não era uma empresa muito grande e o setor de mineração não é um setor que dê uma grande capacitação em gestão, né? Então, ele não tinha experiência em administrar grandes empresas complexas, e de repente pega um conjunto de empresas tão complicadas como essas, né? Então, eu acho que o problema está mais na complexidade do império que ele criou, né? Também, diversificação e complexidade. Ele diversificou demais. Agora, eu insisto que o mercado cometeu um erro. O mercado cometeu um erro dessa vez. O mercado comete um erro, distribui os prejuízos para pequenos acionistas e para grandes investidores. A CVM também não tem participação nisso, não olha, não acompanha melhor algum tipo de proteção, de guarda-chuva para quem, digamos, acredita num discurso oficial de governo, acredita no discurso de um empresário e acredita em tudo aquilo. Quer dizer, que a gente tinha petróleo, que a bacia de Campos era facílima de ter. Estava claro nos prospectos da OGX, né, nas comunicações, que tinha um grau substancial de risco, né? Não era 100% certo que você iria encontrar esse óleo, que você teria, portanto, um fluxo de caixa, né, lucros futuros com a operação, né? Mas eu acho que o que aconteceu é que o pessoal ignorou um pouco, aí eu concordo, ignorou um pouco essa magnitude elevada desse risco, até em função dessa venda que ele fez às comunicados ao longo desse problema. Sempre muito otimistas. Todos otimistas e dizendo que o petróleo que já estava saindo, que ia produzir não sei quanto poço, e não tinha conseguido tirar nada ainda. O empresário tem direito de ser otimista e falar, olha, eu acredito, mas o mercado deliberadamente manipulativo isso do mercado? Não, se a informação estiver clara, se tiver assim, olha, você tem um certo grau substancial de risco nessa operação. Mas aí que está, o pequeno investidor, ele não consegue perceber isso e ele foi o grande prejudicado. Quem mais perdeu nessa história toda, sem dúvida,
literalmente é o pequeno investidor. Aquele que foi ao banco, o gerente aconselhou a investir. Mas eu acho que essa perda é muito ruim para o Brasil, porque o pequeno investidor brasileiro ele já é traumatizado. Normalmente, a gente não sempre que perde. A gente não é um país onde as pessoas confiem cegamente no mercado acionário. Nós sabemos que o mercado acionário brasileiro é um mercado complicado, só uma pequena parte da população que acredita e compra ações. Agora, a situação vai piorar muito, porque a credibilidade do mercado acionário ficou em xeque agora, e isso foi muito ruim. Bom, agora vai para a recuperação judicial, eu pergunto que chances ele tem de recuperar a empresa com as informações que existem, que chances tem o pequeno acionista ou aquele que comprou ações ao longo desse tempo de recuperar o que foi investido e, finalmente, o investidor estrangeiro, porque ele tem bastante dinheiro aqui de bancos internacionais também, um crédito aberto aí. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Como vai ser a recuperação judicial da OGX, principalmente de Eike Batista e de outras empresas, porque talvez a empresa dele que constrói estaleiros, plataformas, a OSX também entre em recuperação. Que chances tem os credores de recuperar o dinheiro e ele próprio de recuperar o negócio? Olha, Mônica, eu não sou muito otimista nessa questão, não, porque foi uma bolha, a bolha estourou, e agora não vai voltar. Eu acho que a questão, a lição que todo mundo tem que aprender é que não pode se olhar só para a empresa, tem que se olhar para o setor onde a empresa está. E acho que isso faltou e agora vai ser feito. Agora o pessoal vai acordar e vai olhar para o setor de petróleo, como que ele é aqui dentro e lá fora. Mas petróleo era considerado nosso setor aqui que abriu os nossos futuros. Mas veja que no mundo inteiro o risco é tão grande que é um setor quase que no mundo inteiro dominado por estatais. São pouquíssimas as empresas privadas que têm cacife para bancar esses riscos todos. E o credor, quer dizer, vai ter que dar bons descontos para recuperar a parte? Muito, né? E, quer dizer, a chance, eu concordo, a chance é muito baixa, né, de recuperação dessas empresas, né? Então, eu acho que tem todo um processo que às vezes entra num plano que deve ser elaborado, mas chances baixas. As empresas brasileiras vão ficar mais conservadoras? Pode mudar alguma coisa, digamos, na cultura brasileira de agir dentro do mercado, de agir na sua relação com o governo? Então, os outros grupos brasileiros, em geral, eles são um pouco mais conservadores. Eles têm caixa, principalmente agora, acho que a gente está numa situação até que os grupos estão percebendo grandes incertezas. Pouco mais é diferente de bem mais, hein? Para quem vai comprar ação. É pouco mais ou bem mais? Não, grandes grupos brasileiros, em geral, têm preservado um pouco mais de caixa. E nós estamos num cenário, principalmente agora, incerto. O que vai acontecer com a economia brasileira? O pessoal está até pisando um pouquinho no freio, né? Então, acho que o caso do Eike, que é uma grande expansão, ela ocorre no momento como a gente colocou aqui, de boom da economia. Que a economia estava muito bem, agora nós estamos em outra situação. Então, acho que tem muito grupo que, na verdade, está com caixa e está retraído. Eu concordo com o Sérgio, porque, veja, é difícil acontecer isso, de um grande grupo brasileiro que, de repente, quebra. Não acontece, porque os grupos brasileiros são sólidos e dão muita importância para a sua administração financeira. É muito raro um caso como esse. O último que eu lembro foi o da Sadia, mas que foi também... A questão do câmbio, da desvalorização do câmbio. Dos derivativos, muito alavancado. Mas é raro, é muito raro. E era um grupo muito bem administrado. Então, eu concordo. O caso do Eike é um caso... Fora da curva, né? Fora da curva, Agora, para encerrar, professor Paulo, qual é a chance do acionista que investiu, esse pequeno acionista, esse que tem lá um fundo no banco de ações da OGX de se recuperar ou recuperar alguma coisa? Infelizmente, a chance é muito pequena, muito, muito pequena. E isso vai, infelizmente, marcar o mercado acionário brasileiro por muitos anos. A CVM vai ter que fazer alguma coisa para reverter essa situação, porque vai criar um trauma, está criado o trauma, e o pequeno acionista, na minha opinião, vai fugir do mercado nos próximos anos.
Que pena. Mas eu acho que as consequências estão apenas começando. Vamos acompanhar. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, Paulo, pela participação aqui no Entre Aspas. Obrigado. E obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na terça-feira. Até lá.